Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das Santas e Sagradas Escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um Belém de verdade. Essa é a leitura de hoje, 4 capítulos, Salmos 16, 17, 18 e 19. Vamos à leitura? O verdadeiro cidadão dos céus. Desculpe, o começo do 16. É a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. 16, 17, 18 e 19. O Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque quem, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres que quem está em todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecereis as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Far-me-á ver a vereda da vida. A tua presença, na tua presença, há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu quero destacar aqui o verso 4, que muitas pessoas falam, não tem nada de errado, servir a outros deuses, cada um tem a sua religião e coisa e tal. Bacana, você pode escolher e optar por quem você quiser, e cada um, né, tem a sua livre escolha, mas eu estou pontuando aqui para nós cristãos, servos de Deus, o que a Bíblia fala a respeito. Salmo 16, o verso 4. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas, sacrifícios, ofertas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Olha que instrução poderosa a palavra nos dá, e muitas das vezes numa leitura rápida passa desapercebido, mas aqui eu fiz questão de pontuar para você entender. O único Deus que as três religiões acreditam, que inclusive, né, de nomes diferentes, que são as religiões monoteístas, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É o único Deus. Essas três religiões, elas são monoteístas. Ou seja, né, nós cremos em um único Deus. Muitas religiões chamadas de politeístas, elas acreditam em vários. Ela tem um Deus como aquele seu Deus principal, aquele seu Deus que ela adora ou serve, mas ela também crê, esses são os politeístas, em outros deuses. Nós cristãos não. Tanto é que na nossa Bíblia Sagrada, eu creio que você saiba disso, todas as vezes que nós vamos ver uma referência a um outro Deus, e ver um exemplo aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 4 também, vai nos dizer assim, ó, nos quais o Deus deste século, pegue sua Bíblia, faça essa conexão em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui nós temos o exemplo dos dois Deus, ó, o verdadeiro Deus no final, com letra maiúscula, e o falso, o pseudo-Deus, que é o Deus desse século, com letra minúscula. Então, se você for também para o Evangelho de João, você vai ver algumas referências que diz assim, quer ver? Ó, Evangelho de João. Eu estou falando aqui que o Espírito Santo vai trazer na memória, eu vou aqui lembrando aqui, ó. João 12, 31. Agora é o juízo desse mundo,
E agora será expulso o príncipe desse mundo. 14:30 agora, 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem de mim. E 16:11. 16:11. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então você percebe que na Bíblia nós vamos ver que o próprio Jesus, ele não tira a força do inimigo, muito pelo contrário, ele diz que o inimigo tem uma força, mas ele tem todo o poder. E aqui o salmista vem dizendo para nós que você oferecer sacrifício, oferenda, oferta a outro Deus, você vai multiplicar as dores sobre a tua vida. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Olha de uma maneira muito sutil como vem. Aquelas pessoas que gostam de consultar horóscopo. Como pode um dia, uma data do seu aniversário, definir sua semana e o seu dia? Aquelas pessoas que gostam da quiromancia, cartomancia. Entende? Você está aí, ó, atribuindo a outro Deus, tirando a primazia de Deus na sua vida e da sua vida. Sabia disso? Está na Bíblia. Salmo 17, vamos avançar. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, nada achaste, o que pensei a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos seus lábios me guardarei, das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, e tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerraram, com a boca falaram soberbamente. Andam-no agora espiando os passos e fixam os seus olhos em nós, para nos derribarem por terra. Parece-nos como um leão que desce a arrebatar a sua presa, e como um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba-o, livra minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enche o teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão ao seu sobejo as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfaz-me-ei da tua semelhança quando acordar. Agora chegamos no Salmo 18. Louvado seja Deus. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor, e o clamei. Meu Deus, desde o templo, ouviu a minha voz, os meus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, e acenderam ele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença. E as nuvens se espalharam, e a saraiva com brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz,
e havia saraivas, brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou e multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os juízos estão de diante de mim. E não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno, te mostras benigno. Com o homem sincero, te mostras sincero. Com o puro, te mostras puro. E com o perverso, te mostras indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrarei pelo meio do esquadrão. Com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas ou como os das corças, algumas versões, e põe-me nas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos, ou seja, os meus tornozelos, meus pés, não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei, de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para com a peleja, fizeste abater debaixo de mim aquele que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, e já não houve quem o livrasse, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó, diante do vento, deitei-os fora como a lama nas ruas. Livraste das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me aborrecerão. Os estranhos se submeterão a mim, e os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, é bendito, seja o meu rochedo, exaltado, seja Deus a minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei. Pelas nações cantarei louvores ao teu nome. Ele engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, Davi. Oh glória, aleluia, para com a sua posteridade. Sim, a sua posteridade para sempre. Então aqui esse Salmo 18 é quando Deus deu a vitória em todos os livramentos diante de Saul. Lembrando que Saul sempre perseguia Davi e tentava a qualquer custo e a qualquer preço o matar, o executar. Mas como nós vimos aqui, o próprio Davi relatando que Deus livrou, que Deus guardou, que Deus protegeu e que Deus deu vitória. Para a gente concluir essa leitura de hoje, Salmos 19, a excelência da criação e as suas leis, assim como a palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs a tenda para o sol, que é o noivo, que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao corredor ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita,
e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram-se o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos, juntamente. Mais desejáveis são do que ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles ademoesta-tu, teu servo, ele guardará a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não me assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador. Meu, que coisa linda, né? O salmista agora enaltece e consegue enxergar e transmitir para nós a grandeza de Deus, inclusive na natureza, dizendo que um dia declara, faz declaração, outro dia o sol como um herói potente que nasce numa extremidade e vai até a outra, mostrando toda a grandeza das estrelas, da lua, enfim, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, o teu Deus, o Deus que é o poderoso, o Criador, o Redentor, o Libertador, o Ajudador nosso. Essa foi a leitura de hoje, que Deus abençoe, até a próxima leitura. Paz do Senhor, Deus abençoe.